Hoje eu vou te contar um pouco da minha história. Na verdade, esse é o segundo capítulo dessa minha série de 3 vídeos contando um pouco da minha história. A primeira foi sobre como eu comecei a repensar a primeira vez sobre empreender depois de uma decepção. Esse vídeo abre essa trilogia, que são 3 vídeos. Ele vai estar aparecendo em card aqui da tela, então ele é uma continuação. E no vídeo de hoje eu vou te contar como foi que eu empreendi pela primeira vez, o que foi que eu coloquei, que eu acabei perdendo todo o dinheiro por volta mais ou menos na época de uns 120 mil reais, numa péssima ideia. Como eu percebi isso, que eu tinha tido uma péssima ideia, e o que é que isso me fez tirar de lição. E até hoje eu uso nos meus negócios. Graças a Deus hoje eu tenho negócios lucrativos, já recuperei e muito esse valor investido que eu perdi lá em 2016. Eu vou te contar um pouco dessa história, como eu comecei a empreender, esse minha primeira história de fracasso, já comecei quebrando um negócio, tá? No primeiro vídeo dessa trilogia eu contei um pouco da minha história porque eu era militar, então eu estava me dedicando ao estudo para poder me tornar um oficial de carreira. E tive uma decepção lá no exército, uma mudança de rumo que fez pensar em como eu poderia mudar a minha trajetória de vida, né? Como eu poderia construir algo maior do que eu, como é que eu poderia fazer para empreender. Eu contei mais detalhes nesse vídeo lá. E essa é uma continuação que acho até de certa forma engraçada, porque realmente foi quando eu parei para poder fazer essa reflexão dos grandes momentos da minha vida, aconteceram coisas que foram se encaixando, né? Então, quando eu decidi empreender lá em 2014, eu não sabia o que fazer, como fazer, nem tinha nenhuma experiência, não tinha família que empreendia. Meus pais, um era funcionário, outro era servidor público, e eu não tinha experiência nenhuma, nunca tinha trabalhado numa empresa, só tinha até então trabalhado no exército. E tinha feito pequenos bicos ali quando era criança, né? Ajudando minha tia no bar dela, ajudando minha avó na lojinha dela. Uma lojinha que vendia tapioca na frente da casa dela, mas nunca, de longe, tinha uma atividade empreendedora para eu ser uma referência para me tornar um empresário. Estudava administração na Universidade Federal lá em Natal e fiquei pensando, caramba, o que é que eu posso empreender? Então essa demorou uns 2 anos eu pensando. Só que na época eu era militar, fazia faculdade, tirava muito serviço, ia para muita missão, então não tinha muito tempo para me dedicar a um projeto por fora, né? E eu fiquei pensando, caramba, quais são as formas de empreender? Ou eu coloco um negócio do zero, ou eu já coloco um negócio que existe, que é uma franquia. Então, para mim, você pode começar com esses dois formatos. Ou você constrói o seu, ou você contrata um modelo já pronto. E aí eu comecei a pesquisar várias franquias, né? Falei, poxa, preciso começar a estudar pequenas empresas, grandes negócios. Olha a referência que eu tinha na época. Então, comecei a estudar aquele pequenas empresas, grandes negócios, modelo de franquia. Comprei uma revista na banca de jornal que tinha naquela época, né? Isso era 2016. E eu vi uma reportagem de que modelos de franquia eram a porta de entrada de muitos empresários. Eu falei, caramba, que legal, cara. Comecei a acompanhar mais assim essa questão de franquia. Falei, bem, é por aqui. Por quê? Porque eu trabalho de 6 da manhã até 5 da tarde. Estudo de 6 da manhã até 10 da noite. Tiro serviço, porque eu sou militar, tiro serviço a cada 6, 7 dias. Então vai ser um pouco mais difícil eu criar um negócio do zero. E certo dia, navegando na internet, encontrei uma reportagem lá no Pequenas Empresas Grandes Negócios, que era assim: jovens de São Paulo reinventam churros gourmet e faturam até 150 mil reais por mês com um novo produto reinventado, né? Que era febre nacional. E naquele momento que eu vi aquela reportagem, que eu lembrei dos churros, eu lembro que na época que eu estudava no colégio salesiano em Recife, tinha um senhor que vendia churros na frente. E a gente comia pra caramba os churros dele. E colocava lá um doce de leite, só que era um carrinho da rua, né? Quem é que nunca comeu uns churros aqui, né? Eu falei, cara, isso aqui pode ser uma boa ideia. Então era um churros diferente, desenhado, tinha um churros de chocolate, tinha um churros de doce de leite, churros com recheio de limão, churros com recheio de paçoca. Eu falei, cara, isso aqui deve ser muito bom, cara. Deve ser maravilhoso. Cara, vou entrar em contato.
Aí mandei um e-mail na época. Aí, assim que eu mandei o e-mail, com pouco tempo, uma pessoa me ligou, acho que o nome dele era Rafael, lá da franquia, falando, cara, modelo disruptivo, a gente não tem operação aí no Nordeste. E nessa época, eu tinha acabado de sair de Natal para João Pessoa. Eu tinha conseguido uma transferência de quartel, mas é uma cidade próxima, né? Natal para João Pessoa, uma capital ali, fica mais ou menos uns 150, 200 quilômetros uma da outra. Mas tinha me mudado recentemente para a cidade de João Pessoa. E eles me falaram que o modelo de franquia lá, o investimento inicial era 150 mil reais. Eu falei, nossa, cara, não tenho esse dinheiro. Eu, na época, tinha conseguido juntar uns 40 mil reais e eu tinha um carro. Na época, se eu não me engano, era um Kia Cerato que na época valia, sei lá, uns 35 mil reais. Eu falei, bem, eu tenho 40 mil reais juntado aqui, tenho 35 mil reais, eu não tenho condições de investir 150 mil, é metade do que eu tenho. Aí falei lá pro cara, ele me apresentou o modelo de negócio. Eu falei assim, ó, a gente tem um modelo de negócio que é um modelo mais enxuto, que é um carrinho assim, gourmet, um carrinho pequeno, que não é aquele quiosque do shopping que você vai colocar, mas é um carrinho menor. Eu falei, opa, quanto é esse modelo? Não, a partir de 100 mil reais. Eu falei, opa, eu já tenho 40 mil, tenho um carro que vale 30. Então já tá perto, eu consigo fazer alguma coisa com esses 30 mil reais aí. Aí beleza, eu falei, eles me mandaram uma circular de oferta de franquia e eu fiquei empolgado. Eles mandaram uma planilha de viabilidade com o número de churros vendidos, um ticket médio, um custo de loja, já com o número que você ia gastar com funcionário, com imposto, com custo variável, com os custos fixos de loja, e no final sobrava um lucro de 6 mil reais. Aí eu falava, caramba, cara, isso aqui já é mais do que eu ganho aqui no quartel. Se eu tiver esse negócio e tiver o quartel e somar essas receitas, cara, eu vou dobrar a minha receita. Aí eu, eu tenho que colocar esse negócio, cara. É o único negócio que eu vou ter dinheiro para colocar. Porque, já vem um negócio pronto e tudo mais, então comecei a pesquisar o lugar. Só que aluguel em shopping é um negócio absurdo. Tipo, muito absurdo. Um quiosque em shopping, assim, paga 15, 20 mil reais pra estar ali. Dependendo do shopping, lógico, né? Esses shopping maiores, assim. E eu falei, cara, um aluguel de 15 mil reais, totalmente absurdo. Então comecei a me deparar com essas contas, porque quando você vai empreender, você vai ver que a conta não é tipo uma conta convencional, não é uma conta do seu dia a dia, feito você ter na sua casa um aluguel de 1.000, 2.000, 3.000, não é assim, né? Quando você vai empreender, o jogo já muda. Então já que você vai ganhar dinheiro, você vai precisar gastar dinheiro, você vai precisar investir naquele negócio. Então o preço de aluguel é outro, você precisa contratar, tem toda a burocracia, você precisa de um contador, você precisa de sistema, toda essa questão mais burocrática, né? Eu falei, caramba, cara, que loucura. Então eu falei para a franquia, olha, eu não encontrei nenhum ponto aqui nos shoppings que eu conseguisse ir nesse valor que vocês estão me propondo aí de aluguel. Acho que eles tinham proposto lá um aluguel de 3 mil a 4 mil reais no shopping. E aí eu encontrei um supermercado que era super movimentado, que inclusive era perto do quartel que eu servia. Era o supermercado Extra, que ele tinha um ponto lá que tinha na frente de um estacionamento que tinha um subsolo, as pessoas entravam por essa galeriazinha, né, aquele modelo ali embaixo, que você entra numa galeria do subsolo ali do resto do supermercado, e o supermercado comercializa aqueles pontos ali daquela galeria, né? Então tinha uma franquia da Subway, acho que tinha uma franquia, tinha um rapaz que consertava celular, capinha, essas coisas assim. Tinha também um café que, inclusive, aprendi muito com o dono lá do café, que era Thiago, na época. Depois ele vendeu para o Darlan, que é meu amigo até hoje. Então, consegui colocar lá nesse ponto. Estou encurtando a história, mas consegui colocar lá naquele ponto e investir 100 mil reais nesse modelo de franquia. Só que eu não fiz nenhuma pesquisa de mercado, cara. Nenhuma pesquisa de mercado. Se as pessoas queriam consumir aquele tipo de produto, se tinha demanda. Só sei que eu fui no calor da emoção, investi tudo que eu tinha. A operação era super complicada, porque os churros ele vinha congelado lá de São Paulo, tinha que comprar tudo com a franquia, tinha que pagar ICMS, substituição tributária, a mercadoria ficava presa porque eu não sabia o que era ICMS.
Cara, foi muito desafiador esse negócio de franquia. Eu coloquei lá com a expectativa de faturar 20 mil por mês. No primeiro mês eu faturei 15, depois foi pra 12, depois foi pra 10, depois foi pra 9. No quarto mês, assim, eu fazia, meu Deus, velho, o pessoal não tá consumindo. E eu sempre tentando me reinventar lá, querendo entregar novos produtos. Eu falei, olha, vocês só tem churros doce, franquia. Vamos montar uns churros aqui salgado. Vamos rechear os churros com a massa de requeijão e colocar e pulverizar provolone aqui, queijo ralado, dá certo, eu já testei a massa, aí fazia, vamos rechear com cheddar, eu preciso de um churro salgado, porque o pessoal não quer comer doce. Então fiquei inventando vários formatos, vamos reduzir aqui o tamanho dos churros para entregar um preço mais em conta. Eu acho que os churros mais barato era R$ 9,90, que era o tradicional, doce de leite, só que eram churros grandes. O nome dessa franquia se chamava Olha os Churros. E ainda me pegou na seguinte situação. Deixa eu só pegar um café aqui. Ó, enquanto eu vou pegar meu café, já queria deixar o convite aqui. Se inscreve aqui no canal, porque eu falo sobre negócios, falo sobre insights, ideias. Estou abrindo aqui um pouco da minha jornada nessa trilogia de como eu comecei a empreender, quais foram os meus erros. É uma questão... São minhas histórias, mas também tem conteúdo mais técnico. Você pode aprender aqui comigo, ou aqui no canal, ou através da minha consultoria, que eu também presto consultoria para empresários hoje. Tá, mas voltando lá, né? O churros era mais ou menos aí uns R$ 10. Então, enquanto era novidade, tinha cliente para comprar. Mas depois que parou, que não era mais novidade, lá no ponto, o pessoal começou a achar caro, né? R$ 10 no churros. Naquela época, isso tem 10 anos, tá? Isso foi em 2016. Então, o pessoal começou a questionar, poxa, R$ 10 no churros. E tinham outros franqueados, tinha uma franqueada em Natal, o restante era lá para São Paulo, né? O pessoal começou também a se questionar lá por conta dos preços dos insumos, que tinha que comprar tudo com a franquia, porque os preços da franquia eram mais caros do que no próprio supermercado. Tinha churros de ovo maltine, que você tinha que comprar o pacote de ovo maltine com a franquia, onde era 20% mais caro do que você comprar no supermercado. O modelo de negócio não era lucrativo. Não tinha volume, não tinha margem e não era... como é que eu posso falar? Não era saudável, mas não tinha um apelo ao consumo. Por quê? Porque eu estava numa região quente, eu estava no Nordeste e não tinha muito... Aqui a gente não tem muito hábito de comer churros por ser uma sobremesa quente. Aqui a gente tem mais o hábito de comer uma sobremesa gelada, que é um sorvete, um açaí. E eu sempre fui um cara muito saudável, né? Sempre pratiquei esporte, não era muito minha praia. Eu também não consumia muito produto. Então, depois de uns 4 ou 5 meses de batendo cabeça ali com a franquia, eu falei, cara, eu errei. Não, eu errei. Por que o pessoal não tá consumindo? O que é que aconteceu? Por quê? Porque vou perder o meu dinheiro, meu suado dinheiro. Eu tinha vendido meu carro, tinha pedido dinheiro, um certo dinheiro emprestado para poder... E, cara, prejuízo, tendo que pagar funcionário. Aí teve uma certa hora que eu precisei tirar dinheiro do salário do quartel para poder custear o aluguel lá. E aquela situação começou a ficar realmente uma verdadeira bola de neve. Eu coloquei a mão na cabeça e falei, cara, que merda, onde é que eu me meti, cara? E fiquei, porra, não posso sucumbir, né? Se eu desistir aqui, já era. Aí que eu vou perder tudo mesmo. Então eu falei, cara, eu vou fazer uma pesquisa. Aí eu peguei uma folha, um papel. Falei, eu vou perguntar. Todo mundo que dizer não, porque eu tinha na época 2 funcionários, porque eu tinha que trabalhar, né? Tava no exército ainda, então ficava ali, um abria a loja de 9 até 5 e o outro assumia ali de 2 da tarde, assumia no intervalo de depois o outro tirava o intervalo do outro, ficava uma hora os dois juntos ali, e depois o outro ficava até a loja fechada de 11 da noite, que era o horário do supermercado. Então tinha esses 2 funcionários e fiquei com dificuldade, assim, tipo, fluxo de caixa baixíssimo, não era vendendo almoço para comprar a janta. E aí eu fui fazer essa pesquisa, né? Falei, caramba, eu vou perguntar para todo mundo que dizer não para o meu funcionário que não quer comer os churros, eu vou perguntar se ele poderia me responder o porquê ele não consumiu. Então peguei um papel, uma caneta e falei, olha, meu funcionário oferecia, né? Ficava com um cardápio na mão, porque era uma galeria, ficava circulando as pessoas ali na galeria no subsolo, então o pessoal estacionava o carro e passava na frente da loja. Então a gente oferecia o cardápio, se queria dar uma olhada. E quando a pessoa dizia não, eu já parava ou então quando a pessoa
parava para olhar o cardápio e dizia não, aí eu perguntava, né? Eu abordava, olha, com licença, eu sou o proprietário daqui e a gente tá passando por um momento de baixa, assim, de vendas. Eu abri meu coração e falei, ó, você podia responder 2 perguntas para mim muito rápidas, eu prometo que eu não vou tomar muito do seu tempo. E assim, quando você conversa, quando você fala a verdade que você tá na merda, as pessoas acho que tendem a ajudar, assim, né, cara? Logicamente que tinha pessoa que não ajudava, mas a grande maioria parou para responder. Eu falei, olha, por que você não consumiu, né? Porque não te agradou, o que foi o preço? E sim, os churros demoravam um certo tempo para sair. Às vezes a pessoa queria ali, eu quero um churros, mas demorava 7 minutos para sair. Porque ele tinha que ir pro forno, tinha que esquentar a massa, depois você tinha que rechear, enfim. Só esse processo ali do forno dava uns 4 minutos. Então a pessoa comprava um churros, mas ela não levava na hora. Ficava esperando. Então, poxa, eu tava dentro de uma galeria, então era fluxo. O pessoal não queria sentar para ficar comendo churros ali. O pessoal tava na correria e queria comer uma coisa doce. E aí, alguns eram o tempo, né, de espera, outros eram o preço dos churros, porque o churros convencional na rua era 2, 3 reais. A qualidade e o lugar não justificava o dobro do preço. Só que, cara, teve umas pessoas que começaram a responder assim, né? Rodrigo, eu queria alguma coisa mais leve. Não sei se eu quero comer um churros recheado, porque ele vinha bem recheado. Era caro, mas era bem recheado. Recheado com ovomaltine, tinha churros da massa de chocolate, com pincelado assim no chocolate branco derretido. Era assim, era gostoso, visualmente era gostoso. Mas o pessoal falava, pô, cara, eu tô querendo uma coisa mais leve, talvez um açaí ou uma salada. E aí eu comecei a falar com a franquia, olha, franquia, o pessoal tá pedindo coisa gelada, cara, vamos colocar uns churros aqui dentro de um sorvete. O pessoal tá pedindo uma salada de fruta, deixa eu vender uma salada de fruta aqui também, né? Porque eu não podia colocar, como é que eu vou colocar aquilo dentro do sistema? E aí com 40, 50 respostas que eu peguei, eu falei, cara, eu não acredito que eu coloquei 100 mil reais sem fazer nenhuma pesquisa aqui nesse ponto. E acredito, tem muita gente que faz isso, coloca um negócio e nem fazer uma pesquisa, né? Sem perguntar ao consumidor se ele quer aquele produto, se tá bom para ele. Então, assim, acho que essa é uma principal lição que eu tenho, vai colocar uma ideia nova, você quer investir em alguma ideia nova, hoje em dia dá para testar de várias formas, né? A gente tem YouTube, naquela época talvez eu não tinha tanta maturidade para aprender assim com essas questões e talvez eu não tinha uma maturidade suficiente de aprender com os erros dos outros ou também não tinha conhecimento suficiente para poder empreender com outras coisas, né? Mas eu acredito que essa situação fez parte da minha trajetória em saber que aquela perda acabou gerando uma transformação na minha vida, de que eu precisava levar mais as minhas decisões a sério, fazer um estudo, entender o negócio que eu estou me metendo, entender os números do negócio que eu estou me metendo. Planilha de viabilidade de franquia não é parâmetro para você colocar um negócio, você precisa ser um pouco mais realista, você precisa fazer projeção, e tudo isso é de graça, pô. Você não precisa colocar 100 mil reais para fazer. Só que a maioria das pessoas, ela vai colocar, vai perder o dinheiro, vai quebrar a cara e só aí vai aprender. Foi assim que aconteceu comigo. E tá tudo bem, desde que você não desista. Eu não desisti. Aí depois que eu fiz essa pesquisa, eu fui pra casa, cara, assim, esse dia foi emblemático, assim, pra mim. Falei, meu Deus, cara, não acredito que eu fiz isso, era pra ter feito uma pesquisa, tá aqui na cara, o pessoal quer comer salada de fruta e açaí, pô. E eu fiquei com aquilo na cabeça, não conseguia mais dormir, eu falei, cara, como é que eu faço pra colocar uma salada de fruta, como é que eu faço pra colocar um açaí? E depois de uns 2 meses matutando a ideia, eu falei, cara, eu vou pedir o distrato da franquia. Não dá. Aí aqueles 100 mil reais que eu falei pra franquia, estou fechando as portas, né? Porque a gente já tava cada vez vendendo menos, só prejuízo. Falei, olha, aí a franquia, agora você tem que pagar uma multa de 30 mil pelo distrato. Aí eu entrei pedi ajuda do meu irmão é advogado, era advogado na época, ele falou, cara, eles te venderam uma coisa assim, agiram de má fé, né? Pela forma que eles me apresentaram o negócio e tudo mais. E aí a gente entrou contra na verdade não chegou nem a judicializar, mas a gente acabou notificando a franquia também por uma multa do mesmo valor que eles estavam me cobrando, que era de 30 mil reais, pelas informações passadas que não espelhavam a realidade. E também por não considerar as questões locais de cada negócio. Eles acabaram me empurrando ali uma franquia e não respeitaram sequer
questões locais, né? Do padrão de consumo daquelas pessoas daquele ponto. Então, eles tinham know-how suficiente para poder me orientar que aquele ponto não dava, ou que o Nordeste é diferente. Até porque várias pessoas quebraram todo. Essa franquia não existe mais, se você quiser saber. Mas a gente também entrando, notificando a franquia e falei. A franquia respondeu pra gente o seguinte: tá, então vamos entrar no acordo. Você não entra na justiça pedindo nada e a gente não entra na justiça pedindo nada. E aí eu falei: tá bom, beleza. Assumi o risco, assumi o prejuízo, perdi 100 mil reais, 100 e poucos mil reais, com os prejuízos que eu fiquei precisando aportar todos os meses. Vendi toda aquela estrutura que eu tinha comprado, que era um carrinho assim bonito, com umas recheadoras, assim, umas bisnagas, assim, tudo era bem de qualidade, sabe? E está passando um caminhão aqui, um estúdio, não sei se dá pra escutar aí, mas continuando assim, tudo era muito de qualidade. E eu consegui vender tudo pela grande quantia de 5 mil reais. 5, 7 mil reais ainda consegui vender assim, forno, tudo. Não, acho que eu vendi mais. Contabilizando tudo, vamos dizer que eu consegui pegar 10 mil reais lá na época. E eu comecei a pesquisar. Eu desenhei na minha mão, assim, um projeto de uma loja açaí self-service. Falei, ó, preciso de um caixa, preciso de um lugar para colocar os toppings, né, que a gente chama, que são os complementos, e preciso de um freezer com aquela estrutura assim, elevada para colocar as cubas de açaí e tipos de açaí, e preciso de uma balança e de um computador. Então, o que dava para aproveitar de freezer e de algum equipamento lá da operação do churros, eu aproveitei, mas eu não tinha nenhum real para colocar esse negócio de açaí, cara. Nenhum real. Nenhum real. Falei, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Então, entrei em contato com um ex-soldado que tinha lá no quartel, que ele era marceneiro. Falei, cara, quanto você me cobra para poder fazer essa estrutura aqui, para eu poder colocar um açaí no lugar lá dos churros? Aí ele fez lá o desenho comigo, né? Porque marceneiro tem dessas coisas, e ele gostava muito de mim, porque ele foi militar junto comigo, só que já tinha saído. Falei, tenente, na época eu era militar ainda. Aí ele, tenente, eu consigo fazer isso aqui por 5 mil reais, esses três móveis. Era o móvel do caixa, o móvel onde colocar as caldas, assim, né, do açaí, e o móvel para colocar esses complementos, as frutas cortadas, leite em pó, granola, gota de chocolate, floco de arroz, enfim, todas essas coisas que a gente coloca dentro de uma linha de açaí. E eu falei, cara, eu não tenho esse dinheiro, esses 5 mil. Eu posso te pagar daqui a 2 meses 7 mil reais? Aí ele falou, pô, tenente, não dá, porque eu tenho um filho, eu tenho que sustentar meu filho, esse material custa um dinheiro, eu não tenho como pagar. Aí eu falei, beleza, cara, tá bom, vou ver o que eu faço. Aí, à noite, ele me ligou, tenente, eu vou fazer pro senhor, eu vou fazer. Aí ele fez pra mim. Ele não era muito experiente, porque ele era soldado do quartel, né? Depois que ele saiu ele já trabalhava com marcenaria no quartel, mas os móveis, né, olhando assim, cara, hoje em dia ficaram muito feios, cara. Sério. Mas enfim, vendi essa estrutura, destratei com a franquia, parcelei o resto das coisas assim, o mínimo necessário no cartão de crédito lá, fiquei pagando as prestações e coloquei a loja de açaí, ou então Divino Açaí. Divino Açaí era o nome da empresa. Fiquei pensando, inclusive, até em reformar o carrinho que eu tinha dos churros, mas aí eu falei, não, cara, isso vai dar mais trabalho, é melhor fazer um novo. Então, coloquei essa marca Divino Açaí. E no primeiro mês, a gente saiu de um faturamento lá. Eu me lembro, a gente reinaugurou essa loja dia 5 de fevereiro, dia 5 de novembro de 2017. Foi isso, dia 5 de novembro de 2017. E aí a loja reabriu e só no primeiro mês a gente já estava faturando uns 25 mil reais. Um faturamento que eu nunca tinha conseguido em nenhum dia com a franquia. Com uma loja muito mais feia, com um móvel improvisado, com um sistema que eu tive que ir atrás, não era um sistema da franquia, com um produto que eu inventei, mas dessa vez atendendo o que as pessoas que circulavam lá estavam querendo, que era alguma coisa gelada, alguma coisa saudável. Eu também coloquei sorvete para quem tinha sorvete, coloquei açaí para quem queria açaí, coloquei fruta para quem queria fruta. Comecei a aproveitar a própria fruta das frutas que a gente deixava no açaí para poder fazer salada de frutas, vendia água, refrigerante, vendia o que eu queria, cara. Aquilo mudou a minha vida. Fiquei muitos anos com essa empresa.
Depois eu reformei essa empresa, expandi isso para um modelo de carrinho também, que eu ia para evento. Cara, muito, muito interessante essa história. Acho que dá um outro vídeo aqui para eu falar um pouco do Divino Açaí. No final de 2021, eu vendi essa empresa para poder investir em um outro negócio, que é o que eu tenho hoje, um dos negócios que eu tenho hoje, que é uma marca de lentes oftálmicas. E o açaí, ele me deu muita previsibilidade, muito lucro, muita gestão, aprendi muito. Mas assim, um outro erro que me custou muito caro, né? Mais uma vez aí, mais uma decepção que, poxa, a franquia me prometeu. Eu sei que eu não posso culpar a franquia, afinal de contas, o risco é meu, a decisão foi minha de ter escolhido a franquia, né? Então sempre tive ciência disso, mas eu aprendi que não se dá para fazer nos negócios, não dá para simplesmente você só colocar achando que vai dar certo, porque isso até pode dar certo, mas se der errado isso pode te quebrar, entende? E ainda bem que eu tinha uma outra fonte de receita que era o quartel, porque se fosse depender da loja, talvez eu nunca tivesse me reerguido, tá? Então essa foi a história que me fez aprender de uma forma mais dura possível que você pode evitar grandes prejuízos fazendo uma pesquisa de mercado, entendendo o negócio que você, entendendo o público que você vai atuar, o que é que as pessoas estão consumindo, o que é que elas querem consumir, só pelo simples fato de fazer uma ou duas perguntas. O que é que você gostaria? Por que você não está consumindo o meu produto? O que é que você acha do meu produto? Então, assim, isso teria me poupado R$100 mil e muito estresse, muito tempo, né? Mas isso acabou me dando a musculatura e me fazendo o empresário que sou hoje, precisando entender de todas as áreas, tanto da parte administrativa, mas também de fazer as coisas, né? Ser um bom fazedor de coisas aí. O açaí também acabou se desdobrando para operações de delivery, a gente também vendia tapioca, vendia sanduíche natural, e eu precisei criando esses produtos, e isso acabou me dando um fluxo de caixa para poder investir em outros negócios, e também me deu visibilidade, porque os amigos que já empreendiam começaram a ver a minha transformação lá com a loja, porque o Divino Açaí era meu, a marca foi se solidificando na cidade, as pessoas já ouviam falar, sempre investi no rebranding, reformei a loja. Enfim, essa história foi muito legal, me ensinou bastante. Então, fica aqui meu conselho, se você está começando a empreender, observe o fluxo, veja o que as pessoas estão procurando, porque empreender é dar ao cliente o que ele está querendo, e empreender não é simplesmente pegar a ideia da sua cabeça e fazer, não é isso. Empreender é você entender a demanda do mercado e resolver esse problema do mercado. E você pode fazer isso conversando com as pessoas, entendendo o que é que o mercado está pedindo, ficando atento ao seu dia a dia. Eu acho que isso vai acabar te poupando não só dinheiro, mas também muita energia, tá? Então é isso. Eu ainda tenho... Esse é uma trilogia. São 3 vídeos dessa série. Isso é uma continuação do primeiro vídeo. Também é um vídeo mais atemporal, porque você também pode assistir isso e entender um pouco dessa minha história do açaí e do churros e da minha experiência com franquia e negócio próprio. E também tem um terceiro vídeo que eu vou ensinar foi outro momento que mudou a minha forma de empreender, assim, através de uma tragédia que aconteceu comigo, que eu vou te mostrar no próximo vídeo dessa série, encerrando pelo menos temporariamente essa trilogia aqui que eu montei sobre coisas que me transformaram um empreendedor, um empresário que sou hoje, beleza? Então eu te vejo lá. Então, se você ainda gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta se você já teve uma situação parecida, se você já perdeu dinheiro com o negócio, se você conseguiu dar a volta por cima, se você está perdendo dinheiro com o negócio hoje e não sabe o que fazer, fala aí nos comentários qual é a sua situação. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like. Eu te vejo lá no próximo vídeo, que eu vou fechar aí com uma história que vai, com certeza, ressignificar muita coisa aí na sua vida, beleza? Então, até breve, eu te vejo lá.